Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista, para a gente conversar com vocês um pouco mais sobre a vitória do Clube do Remo ontem contra a equipe do Avaí, de um fator muito importante nesta reta final de primeiro turno para o Leão Azul, inclusive já pensando agora na partida da próxima terça contra a equipe do Goiás. Quero também conversar sobre a seleção da 18ª rodada, será que mais atletas do Clube do Remo mereciam estar nesta seleção aí da Série B? Quero também falar sobre uma matéria polêmica que saiu em uma emissora aqui do Pará e falar também a respeito da reclamação não só dos torcedores do Avaí, como de um certo clube aí sobre um possível erro de arbitragem na partida de ontem contra o Leão Catarinense. Antes eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Não se esqueça também de clicar no botão hypar para que o vídeo fique lá no topo da plataforma e o YouTube também recomende para mais azulinos o nosso trabalho. E verifique também a sua inscrição aqui no canal, lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, já quero primeiramente conversar com vocês sobre a seleção da 18ª rodada, porque o Remo emplacou 2 jogadores aí na seleção, o meia Cantígio e também o atacante Pedro Rocha. E assim, galera, realmente, né, o Pedro Rocha fez o gol de pênalti aí que deu a vitória para o Clube do Remo. O Cantígio fez um bom jogo, na minha opinião, apesar de não ter jogado os 90 minutos, mas não dava para deixar de estarem nessa seleção da rodada o Camutanga na defesa e também o Nathan Santos, perdão, ali na lateral direita, e até mesmo o Marrone, pela bela partida que fez ontem, tá? A gente sabe que, né, que é uma votação meio que popular, mas o perfil oficial da Série B não colocou esses jogadores para votação. Inclusive a galera se revoltou porque o Camutanga não estava aí na votação para melhor zagueiro, né? Ficou realmente esquisito porque a partida que o Camutanga fez ontem foi uma partida muito boa, galera. Foi uma partida assim de um zagueiro realmente top de linha de Série B, até de Série A, né? Foi uma partida muito segura e tomara que ele consiga estar evoluindo. Também eu não vi o Antônio Oliveira, né, sendo colocado ali na seleção de melhor técnico da rodada. Ontem ele foi bem, merecia, né, esse voto de confiança também da galera, enfim. O treinador da rodada, se não me engano, foi o treinador da Chapecoense. E tanto o Cantígio como o Pedro Rocha estiveram nesta rodada e a galera se revoltou lá no perfil oficial da Série B no Instagram. Eu também quero conversar com vocês justamente um pouco mais sobre o jogo de ontem, né? Porque além, claro, da vitória, na minha opinião, repito, a boa atuação do Remo. Teve uma galera do vídeo do meio-dia que não concordou, falou que o Remo não jogou bola, eu discordo. Para mim o Remo jogou bola ontem. E outra coisa, a gente não estava jogando também com uma equipe, né, apesar do Avaí não estar num bom momento, numa equipe também de se jogar fora, né, pessoal? O Avaí também tem aí os seus méritos, mas é mais uma questão de um jogo do Remo que começa a se desenvolver do que realmente ontem méritos do adversário, entendeu? Eu acho que passou muito em função ainda dos ajustes que o Remo precisa fazer para seguir evoluindo na competição. É por isso que esse jogo de ontem deu uma esperança a mais para o torcedor, com a atuação, principalmente no primeiro tempo, de que o Remo pode melhorar o seu rendimento, que o Remo pode jogar mais bola, e não é do dia para a noite também que você vai jogar, né, de uma maneira aí 100% segura numa competição tão equilibrada como é a Série B. Então eu não concordo, com todo respeito aos torcedores que disseram que o Remo não jogou bola ontem. Até teve um debate mais cedo no grupo do Chaves, onde a galera veio criticar alguns jogadores, depois eu trouxe a minha opinião, outras pessoas concordaram, né? Mas ontem o Remo foi bem, foi um jogo bom do Leão, e o mais importante ontem foi o poder de reação. Tomar um gol como a gente tomou aí na falha do próprio Kaique, que depois fez um bom jogo, e você conseguir ter sangue frio, tranquilidade para trabalhar, para ter paciência. A gente estava enfrentando um time que veio fechado depois que fez o gol. Foi importante, né, para a gente chegar nesta virada. Então o Remo saber utilizar isso, saber utilizar o seu elenco,
Jogadores que estão chegando para reforçar, como o Diego Hernandes, né? É muito importante. Galera, o Remo ainda não, né, oficializou a contratação do zagueiro Léo Coelho. Ainda tem umas questões burocráticas para serem resolvidas e vamos aguardar, né? Porque a gente sabe também, e no futebol só tá certo quando o preto no branco estiver ali assinado. Então, vamos aguardar um pouco mais. Se não for para frente, aí talvez o jogador nem venha mais. Mas vamos aguardar. Nada está descartado, como também nada está confirmado em relação a este jogador, como o próprio Marcos Braz comentou lá na entrevista coletiva da última terça-feira. Galera, seguinte, né? Ontem, o gol da vitória do Clube do Remo, como eu comentei no vídeo do meio-dia, ele foi gerado em um lance de interpretação. O árbitro deu o pênalti, o VAR chamou, o árbitro analisou, teve coragem e manteve seu critério, marcando a penalidade máxima. E os torcedores do Avaí revoltados aí nas redes sociais sobre esse erro, né? E como eu comentei no vídeo do meio-dia, né? Parece que ninguém lembra que o Remo já foi prejudicado na mesma Série B e pelo nível da arbitragem, né, a gente vai ver isso muitas vezes. O Remo ser prejudicado e os times também que são adversários do Remo serem prejudicados. Só que ontem, eu até falei no meio-dia e repito agora, na minha opinião, o árbitro ele marca um pênalti em um lance interpretativo. Teve até um lance, tá, no segundo tempo, em que o zagueiro do Avaí cabeceia e a bola bate na mão dele. Se eu não me engano, essa regra realmente, se você cabeceia e a bola bate em outra parte do teu corpo, a FIFA orienta a não marcar mais a penalidade máxima, né? Então o VAR meio que fez a checagem aí, esse lance até gerou polêmica também, porque seria um pênalti aí que o árbitro não marcou para o Clube do Remo. Mas geralmente esse tipo de lance também não é marcado, tá? Se eu não me engano, a regra atual é essa. Regra essa que vive mudando. Mas, repito, o que eu disse, não retiro. Para mim, aquele pênalti foi um pênalti interpretativo. A gente já viu pênaltis sendo marcados e desmarcados dessa forma. E, na minha opinião, é mais reclamação do Avaí e choro de quem? Dos nossos rivais, né? Que, de novo, vem aquela famosa teoria da conspiração, que tudo, né? É o governo do estado por trás pagando, que o Remo tá fazendo de tudo para subir, que Marcos Braz tem amizade com Deus e o mundo aí, né? Conspiração pro Leão ir pra Série A. Enfim, cara, é impressionante. Os caras estão lá na parte de baixo da tabela. O campeonato deles ainda é um campeonato de recuperação, de sair da parte de baixo, de sair do atoleiro, mas não estão preocupados com o Remo, que está ali na quinta colocação, disputando o campeonato com outras equipes. É impressionante o mundo dialista que essa galera vive, sabe? Eu não sou de estar respondendo aqui rival, mas hoje foi descarado, até páginas aí que falam do futebol paraense em geral vieram com essa, né, de tentar achar pelo em ovo, de achar aquele erro de arbitragem. Teve o áudio do VAR, o árbitro foi lá, teve coragem, marcou. Pô, quer mais o que, cara? Pô, o futebol do Norte sempre foi prejudicado, o Remo então sempre foi prejudicado. A vir com essa agora. Ano passado, cara, a gente teve vários erros de arbitragem contra o Remo. Aquele jogo lá em Aracaju, onde a gente foi assaltado lá. Eu não vi essa comoção toda, esse choro todo aí, né, dos rivais pela gente. Sinceramente, viver no mundo de Bob, né, no fantástico mundo de Bob, ou de Alice nos País das Maravilhas, para não entender a situação. É impressionante, é sempre isso, né? Aí hoje, né, saiu uma matéria aí que gerou uma revolta no Fenômeno Azul e também tirou risadas da gente, né? Porque o Liberal.com fez uma matéria. Eu entendo essa matéria, eu entendo que é uma matéria para engajar, os caras fazem de propósito. O título é justamente para chamar atenção, para te clicar na matéria e ler. Mas é impressionante, né? Sempre que é o Remo, por isso que assim, é o que eu falo. Eu como torcedor, eu como criador de conteúdo, eu tenho a liberdade de vir aqui, de fazer as críticas para o meu time, né, crescer. Críticas construtivas para o meu time melhorar. Assim como também, obviamente, eu vou comemorar, vou ficar muito feliz quando o Remo for campeão, quando o Remo ter vitórias importantes, porque eu sou torcedor. Agora, porra, usar disso, né, mano, pra criar matérias que não tem nenhum sentido, é brincadeira. Tipo, a matéria era o seguinte, né? Sem os gols de Pedro Rocha, o Remo estaria brigando pela zona de rebaixamento. Ora, não me diga. Temos um Sherlock Holmes aqui. Cara, o Pedro Rocha, assim como os outros jogadores do Remo, sejam de qualquer posição,
Esses jogadores, eles recebem para ter boas atuações. O Marcelo Rangel recebe para ter ótimas defesas, como ele está tendo na Série B. O Camutanga recebe para ser um bom zagueiro. O lateral que chegou agora recebe para atuar bem. O Cantillo chegou recebe para jogar, para dar uma assistência. Os laterais, os pontas. E obviamente, quem é o artilheiro do Remo na Série B? É o Pedro Rocha. E o Pedro Rocha chegou, se não me engano, ontem ao décimo gol ou nono gol na Série B. É o artilheiro da competição. Aí, ou seja, os caras querem tirar os gols do Pedro Rocha, que tá lá para isso, para dizer que o Remo estaria lutando pelo rebaixamento. Eu queria lembrar duas coisas aqui. Em 2017, o Paysandu brigou pelo rebaixamento, contra o rebaixamento das últimas rodadas. E o artilheiro do Paysandu na Série B foi o Bergson. E o Paysandu quase caiu para a Série C. Em 2007, o ano que o Remo foi rebaixado e ficou um bom tempo depois sem disputar a Série B, o Fábio Oliveira foi o vice-artilheiro da Série B. E inclusive esteve, né, nas primeiras posições da artilharia, no topo da artilharia, até as últimas rodadas, quando realmente o Remo perdeu forças. E ele perdeu para o Val Baiano na época, né? Era o nome do atacante lá, muito bom jogador, por sinal, que era do Gama. E o Remo foi rebaixado. Ou seja, não é certeza, cara, que tu ter um artilheiro vai te dar o acesso para a Série A, vai fazer com que você seja campeão. Às vezes você está numa equipe em que o artilheiro, ele faz muitos gols e é rebaixado, não tem uma boa campanha. Teve um ano que o Germancano foi artilheiro no Vasco. O Vasco foi rebaixado, pô. Foi 2020, eu acho. Então eu não consigo entender, sabe? É uma matéria tendenciosa, com todo respeito a quem escreveu. Eu não sou aqui de ficar atacando quem trabalha com jornalismo, mas, porra, hoje foi sacanagem, mano. Hoje foi sacanagem, sabe? É que nem ano passado, por exemplo. Que era uma matéria verdadeira, né? Sem Edir Garcia, o Paysandu teria caído para a Série C. Isso sim é verdade, porque os gols do Edir Garcia foram fundamentais para o Paysandu não cair para a Série C. Mas, né, repito, o que engaja? É o Remo, né? É o Remo que engaja. Cara, então se não é a gente, se a gente não fizer por onde, se o Fenômeno Azul não fizer por onde, de manter essa corrente positiva, criticar quando for para criticar, mas manter a corrente positiva de que a gente pode mais, ninguém vai fazer, cara. Ninguém vai fazer. Então mandaram muito mal aí, e o torcedor que se revoltou tá com razão. Eu não sou realmente, repito aqui, de ficar atacando ninguém, cada um faz o seu trabalho. Eu faço o meu trabalho aqui também. Já errei também, mas hoje, pelo amor de Deus, aquilo ali foi absurdo. Absurdo. E não é a primeira vez, tá? Já tiveram outras matérias aí que faça-me o favor. Haja Maria, Ave Maria. Enfim, galera, Leão Azul que vai seguir agora a preparação para o duelo contra a equipe do Goiás na próxima terça-feira lá em Goiânia. Jogo difícil. Goiás que é o líder, mas o Remo obviamente tem condições de chegar lá, de pontuar, de quem sabe trazer uma vitória para fechar esse primeiro turno ali com 32 pontos, né? Quem sabe entrando no G4, virando esse turno do G4, depois recebe a Ferroviária aqui e a gente engrena no segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Beleza, pessoal? Não esquece o like mais uma vez, de hypar o conteúdo, de compartilhar com seus amigos e de comentar os assuntos que a gente trouxe aqui para vocês. É muito importante sempre, beleza? Um forte abraço, tamo junto, valeu!